Bem-vindo à esquina dos cálculos. Embora hoje não seja para calcularmos, nós queremos falar dando uma resposta àquilo que as pessoas têm perguntado a respeito dos exames de física da ETP. As pessoas perguntam, professor, o que é que eu preciso estudar para o exame de física da ETP? Na verdade, não existe uma matriz como no exame da nona, no exame da décima que você fez, exame da 12ª que você fez recentemente e viu que ali tinha uma matriz que te direcionava. Aqui ninguém te direciona, excepto os exames que já passaram. Nós pegamos aqui um exame, como fizemos no vídeo de matemática, para ver como é que as matérias são. Tentar fazer um resumo de que matérias você precisa aprender para fazer o exame de admissão. O primeiro ponto que nós encontramos é saber diferenciar o fenômeno físico e o fenômeno químico. Então, a primeira coisa que você encontra é sobre fenômenos. O que são fenômenos e quando é que um fenômeno é físico? Quando é que um fenômeno é físico? Quando é que um fenômeno é químico? O segundo ponto são os estados da matéria. Estado da matéria. Ou por outras, nós vamos estudar a matéria em si. Primeiro, no estado da matéria, nós precisamos saber, por exemplo, a passagem de gasoso para líquido, por exemplo. Você precisa saber qual é o nome que dá-se aqui e quais são as substâncias que vão participar. Por exemplo, se eu te falo de sublimação, você precisa saber que sublimação é passagem de sólido direto para gasoso. Então, essas coisas você precisa saber. O que é sublimação, o que é evaporação, quais são as outras. Deixa eu ver se temos aqui. Aqui não temos. Mas isso, o que é solidificação, qual é o processo inverso da solidificação, você precisa saber isso. Segunda coisa, outra coisa que nós precisamos saber aqui, além do estado da matéria, são as propriedades da matéria. Propriedade da matéria. Na propriedade da matéria, nós precisamos saber, por exemplo, o que é capilaridade, o que é compressibilidade, né? O que são essas coisas? Quando é que nós temos que algo é incompreensível, algo tem capilaridade, o que é reflexão, o que é transestabilidade? Essas coisas você precisa aprender quando falamos da matéria. Outra coisa que você precisa saber é sobre a conversão de calor. O calor pode ser transmitido de um corpo para o outro. Então, existem formas de transmissão de calor. Quais são essas formas de transmissão de calor? Formas de transmissão. Nas formas de transmissão, nós temos, por exemplo, o que é que temos aqui? Temos a condução, temos a radiação, temos a convecção, temos a reflexão. Por exemplo, quando nós colocamos uma panela no lume e a água dentro da panela aquece a partir daquele lume. O que é isto? Será que isto é condução? Será que isto é radiação? Quando nós paramos e somos queimados pelo sol, isso o que é? É convecção? É radiação? Então, são essas coisas, são essas formas de transmissão de calor. Outra coisa que você precisa saber e não pode falhar, esta não pode falhar, é temperatura. Temperatura. Como é que eu converto, por exemplo, de Celsius para Kelvin? Como é que eu converto de Celsius para Fahrenheit? Então, eu preciso saber dessas coisas. Chamamos de conversão entre escalas. A escala Celsius, escala Kelvin, escala Celsius, escala Fahrenheit. Essas coisas você não pode falhar. Também você precisa saber como calcular calor, né? Calor igual a massa vezes C vezes delta
T. É assim como nós calculamos calor. Ah, outra coisa, tem perguntas repetidas aqui. Ótica. Precisa de ótica. Muita gente que estava na 10ª, que está a concorrer usando 10ª, se esquece muito de ótica. Na ótica, nós precisamos estudar sobre as lentes convergentes, saber calcular a altura de uma foto, saber dizer se, deixa eu ver aqui, se uma lente é convergente ou não. Se eu te der um exercício relacionado com a ótica, querer saber, ok, se eu venho com uma luz do lado direito e ilumino uma imagem, vou tirar uma foto, a imagem como é que vai aparecer? Vai aparecer como espelho ou vai aparecer de modo real? Isto é parte da ótica. Outra coisa que nós precisamos saber é massa específica, que nós chamamos de densidade. Você precisa saber calcular densidade, que é densidade, costumamos colocar ρ, que é igual a massa sobre V. E também a densidade, em algum momento, ela é chamada de massa específica. Então, saber calcular isso. Depois, precisa saber calcular a pressão tanto atmosférica, tanto barométrica. Então, saber usar essas fórmulas, ou pressão igual a gravidade, altura, vezes a massa. Ok? A pressão hidrostática. Precisa também saber sobre as leis de Newton. Nas leis de Newton nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia, temos a segunda lei, que é a lei da dinâmica, e temos a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Você precisa saber isso. Outra coisa que nós precisamos saber é equilíbrio hidrostático. No equilíbrio hidrostático, é ali onde você encontra figuras como essas, que chamamos de vasos comunicantes, líquidos immiscíveis. Você precisa saber isso. Saindo desta matéria, nós entramos numa outra e precisamos saber sobre as máquinas. O que é talha, o que é alavanca. Precisa saber condição de equilíbrio da talha, que é FR igual a FP vezes 2 vezes o N, da alavanca, que é FR vezes BR igual a FP vezes BP. Saber diferenciar se uma alavanca é interfixa, se é interpotente, interresistente. Ok? Depois disso, nós precisamos saber, lembrando que isto é um resumo, pode ser que nós tenhamos esquecido alguma matéria, mas precisa saber do Sistema Internacional das Unidades, Sistema Internacional, isso não pode falhar, internacional. Por exemplo, há perguntas que aparecem assim, qual é no Sistema Internacional a unidade da aceleração? Então você precisa saber que é metros por segundo ao quadrado. Mas eles também podem perguntar qual é no Sistema Internacional a unidade de energia. Você precisa saber que é Joule. Muita gente não sabe que Kelvin é unidade no Sistema Internacional de Temperatura. Pensa que é Celsius. Então precisa ter esta matéria guardada em ti. Outra coisa que nós precisamos saber é carga elétrica. Aqui precisamos saber usar esta fórmula.
onde vai nos ajudar a calcular a carga elétrica ou a intensidade da corrente elétrica. Precisamos conhecer a lei do Ohm, as leis do Ohm, aquela lei de resistência igual a resistividade vezes comprimento sobre a área. Então temos que saber quando é que usamos esta fórmula, mas também temos que saber usar esta fórmula aqui. E também precisamos saber o que é a resistência total. Você precisa saber sobre circuitos em série, circuitos em paralelo, circuitos mistos, circuito misto, circuito em paralelo, circuito em série. Precisa saber a força elétrica. O que é força elétrica? Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Precisa saber usar esta fórmula. Precisa também saber usar esta fórmula aqui, a Kx ao quadrado sobre 2, que também é força. Esta aqui é força elástica, esta é força elétrica. São duas forças diferentes. Esta aqui tem a ver com as cargas, esta aqui tem a ver com a deformação de uma mola. São duas fórmulas diferentes, embora você pode olhar e pensar que é força elétrica, é força elétrica. Não, esta é elétrica, esta é elástica. Outra coisa que você precisa saber sobre campo elétrico. Campo elétrico. Como calcular campo elétrico, se campo elétrico é positivo ou negativo. Aqui também precisa saber quando é que uma força é de repulsão, quando é que uma força é de atração. Precisa também saber nos movimento harmônico simples. Precisa saber calcular comprimento de onda. Precisa saber calcular amplitude. Precisa saber calcular, para além da amplitude, nós temos período. Temos também frequência. Para além disso, nós temos velocidade. Então, nós calculamos assim. Existem algumas outras. Então, quando você entra no movimento harmônico simples, começa a procurar pelo comprimento de onda, amplitude, período, frequência, você vai encontrar alguns outros pontos que talvez nós tenhamos esquecido aqui. Mas para além disso, você precisa saber sobre queda livre. Queda livre. Na verdade, você precisa saber sobre, não essencialmente da queda livre, mas todo movimento retilíneo. Precisa saber o que é movimento retilíneo uniforme, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado, que aqui no variado nós temos o movimento retilíneo uniformemente acelerado, aqui temos movimento retilíneo uniformemente retardado, e também você vai saber que aqui no movimento retilíneo uniformemente acelerado temos como exemplo a famosa queda livre. Então precisa saber as equações de Torcel, as equações do espaço. Por exemplo, para movimento retilíneo uniforme, eu sei que espaço é velocidade vezes tempo. Mas para aqui, a equação já é outra, é x igual a x0 mais velocidade inicial vezes t, mais 1 sobre 2 aceleração vezes t ao quadrado. Então, são essas matérias, em resumo, que nós tentamos aqui trazer para que você pudesse usar. Sim, precisa, quando você for encontrar lá no MHS, você vai encontrar esta fórmula aqui, que é chamada de equação de Thomson. Tem esta fórmula, tem aquela outra que usa a massa sobre constante da mola. Então, essas são as matérias em resumo. Eu acredito que um e outro ponto escaparam, como a colisão entre corpos, mas acredito que não é avaliado aqui, isso é avaliado mais nos exames que competem à 11ª classe. Então é isso. Eu espero que isso sirva de preparação para ti e que você consiga obter boas notas na sua admissão
Contamos com o teu sucesso e que o Senhor Deus esteja contigo te ajudando. Até a próxima.